Qual que é a conduta correta no caso dessa paciente? É a observação clínica desses nódulos tireoidianos. Nenhum exame complementar é necessário no momento. Essa é a conduta mais adequada para essa paciente. Então, eu vou observar esses nódulos tireoidianos e eu não preciso fazer nenhum exame complementar. Perfeito? Quando a gente pega um paciente, então vamos atender um paciente com a queixa de nódulo tireoidiano. Todas as características, elas são importantes. Ecogenicidade, tamanho, num primeiro momento elas vão me guiar, mas todas as outras características me ajudam. Nódulo tireoidiano, assim como todo paciente, todo o sistema endócrino, a gente pensa em conjunto. Então eu preciso olhar a margem nesse nódulo, como que é o contorno dele, se tem alguns outros componentes intranódulo, qual é a vascularização, qual que é o perfil. Será que o nódulo tireoidiano tem uma vascularização predominantemente central ou periférica? Ou é mista? Será que esse nódulo tireoidiano possui linfadenopatia associada? Está comprimindo ou não estruturas adjacentes? Ele possui microcalcificações no seu interior ou macrocalcificações? Esses componentes me ajudam a raciocinar e classificar melhor esse nódulo. Nós temos que avaliar o paciente com nódulo tireoidiano. Características ultrassonográficas, função tireoidiana, histórico de doença tireoidiana. Por quê? Frente a um ultrassom e um histórico tireoidiano negativo, a minha análise vai ser uma. Se eu tenho um ultrassom e um histórico tireoidiano positivo, a minha análise é outra. Exemplo, paciente com tireoidite de Hashimoto. Tem alteração de parênquima tireoidiano no ultrassom. E isso tem que ser interpretado, tem que ser levado em consideração. Se esse paciente tem tireoidite de Hashimoto e possui anticorpos muito controlados, eu tenho uma repercussão clínica e eu tenho uma repercussão no ultrassom. Se o paciente fez um tratamento irregular ou de repente ficou muitos anos sem tratar, nós temos, assim, por exemplo, um anti-PPO muito positivo, muito expressivo. Isso vai ter um impacto inicial grande na análise do meu ultrassom. Nós temos um impacto no parênquima tireoidiano, de acordo com a função tireoidiana, de acordo com a flutuação dos anticorpos. Então, nós temos que fazer toda essa análise. Por que é importante, além de pensar em Hashimoto, analisar o TSH e o T4 livre? Porque se o meu TSH estiver suprimido, mesmo que eu tenha um nódulo suspeito no ultrassom, eu não tenho recomendação de fazer a PAF. Porque eu não posso fazer a PAF num nódulo com TSH suprimido. Nesse caso, a conduta é fazer uma investigação adicional, eu pedir uma cintilografia, investigar um pouquinho mais os anticorpos desse paciente. Será que não poderia ser um nódulo hiperfuncionante? Será que não poderia ser um adenoma de Plummer, por exemplo? Que é um nome bonito que a gente dá no adenoma hiperfuncionante, um nódulo hiperfuncionante da tireoide. Todas essas características, elas são fundamentais. Essa questão pode ser uma questão simples num primeiro momento, ou ela pode ser uma questão um pouquinho mais difícil para quando a gente não está habituado a todos os dias lidar com as condutas no nódulo tireoidiano. Mas o mais importante e o que mais vai ajudar a gente a destrinchar as questões, a destrinchar os casos, a destrinchar a prova e os casos clínicos do nosso dia a dia é ter como base que tudo é um passo a passo. Todos os dados eles são importantes, todos os dados eles são relevantes. É claro que quando a gente fala de nódulo tireoidiano, o passo a passo ele pode ser muito mais elaborado numa explicação. A gente pode ir desde o início, descrevendo todas as características ultrassonográficas, o risco de malignidade, as classificações, quais são as recomendações da ATA, como enquadrar a pontuação daquele nódulo no TIRADS, quando recomendar de fato a PAF, as interpretações da PAF, as condutas. Então, a gente pode elaborar muito mais a discussão de nódulo tireoidiano.